Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu e a Natasha vamos resolver alguns exercícios com vocês sobre o sistema digestório e sobre o sistema excretor. Então vamos lá, né? Começar. Primeira questão. A ingestão de alimentos gordurosos estimula a concentração da vesícula biliar. A bile, liberada no A. Estômago, contém enzimas que digerem lipídios. Essa alternativa está errada, porque fala que a bile A. Estômago. Contém enzimas que digerem lipídios. B. Estômago. Contém enzimas ácidas. Contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. C. Fígado. Contém enzimas que facilitam a digestão dos lipídios. D. Duodeno. Contém enzimas que digerem lipídios. C. Duodeno contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. Vamos lá. Vamos liberar onde que a bile. Vamos lembrar onde que a bile é liberada. A bile ela é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar e é liberada no duodeno. Então a gente já vai retirar aí 3 alternativas: A, B e C, porque falam que é no estômago e no fígado, e a gente sabe que ela é liberada no duodeno. E aí, qual que é a diferença da letra D para a letra E? A letra D fala que contém enzimas que digerem lipídios. E a letra E fala que contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. Vocês lembram quando eu mostrei na aula teórica aquele quadro? Não tinha lá nenhuma enzima que era produzida e que era produzida no fígado ou que era contida na bile, né? Então a bile ela não contém enzimas. O que ela vai conter são ácidos que vão facilitar a digestão dos lipídios, que é a emulsificação de gordura, que nem eu falei na aula teórica. Então a resposta certa é a letra E. Duodeno contém ácidos que facilitam a digestão dos lipídios. A número 2 agora. Vamos lá. A primeira coisa aqui. O início da digestão de amido. 2. Emocionamento de lipídios. 3. Absorção de água. 4. Término da digestão de proteínas. Os eventos da digestão citados acima ocorrem, respectivamente, A. No esôfago, no fígado, no intestino grosso e no intestino delgado. B. Na boca, no pâncreas, no duodeno e no estômago. C. Na boca, no duodeno, no intestino grosso e no jejum no ilho. D. No estômago, no fígado, no pâncreas e no intestino grosso. Vamos lá. A primeira ali, início da digestão de amido. Lembram quando eu falei que na boca, na saliva, era liberada uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, que ela vai atuar na digestão de amido, vai quebrar e vai formar moléculas de maltases. Então, o início da digestão. Claro que esse amido ele vai ser digerido também, essa maltase, ela vai ser digerida depois no intestino, mas o início dessa digestão ocorre na boca. Então, a gente já vai eliminar a alternativa A e a alternativa D. E aí, emulsionamento de lipídios. Emulsionamento de lipídios é a emulsificação de gorduras. E quem é que emulsiona gorduras? É a bile. Essa bile, ela vai ser liberada no duodeno. Então, letra C. A gente já sabe que a correta é a letra C. Mas aí vamos continuar aqui só para ter certeza absoluta. Absorção de água. Lembram que eu falei que o quilo, que é liberado do intestino delgado, quando chega no intestino grosso, que vai ter a absorção de água, que vão ser formadas as fezes, lembram, né? Aposto que vocês lembram. Então, é no intestino grosso que ocorre a absorção de água. E 4, término da digestão de proteínas, no jejum e no ilho. Então, a alternativa certa, letra C. Vamos lá, terceira questão.
Os estudos da fisiologia humana são fundamentais para entendermos como funciona o nosso corpo e, dessa forma, permitir que possam ser mais bem conhecidas as doenças e, consequentemente, mais e melhores tratamentos possam ser desenvolvidos. No processo de digestão dos alimentos, possuímos um conjunto diversificado de enzimas que atuam quebrando as moléculas presentes nos alimentos, de modo que possam, então, ser assimiladas. Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado? A. Ação da bile sobre as gorduras no duodeno. B. Ação do suco pancreático sobre as gorduras. C. Ação da saliva sobre os carboidratos na boca. D. Ação do suco entérico sobre as proteínas no ilho. E E. Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. Vamos pensar o que aconteceria nesse experimento. O limão, ele é uma fruta ácida, certo? É muito, muito ácido. Ele tem presente o ácido cítrico, né? E aí, o ácido cítrico do limão, ele reagiria com as proteínas do leite, fazendo a quebra, que é chamada aí no caso de acidificação, né? Que vai reagir com o leite, vai promover a desnaturação da proteína do leite. Isso é mais ou menos o que ocorre na ação do nosso suco pancreático, que é um suco ácido, de teor ácido, que vai agir sobre as gorduras e vai quebrar elas, né? Então, nessa realização desse experimento, eles estariam simulando a ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago, porque estaria acontecendo mais ou menos a mesma coisa. É essencialmente o mesmo processo que ocorre no nosso estômago, né, durante a digestão, que é usar um suco ácido, que no caso é um suco gástrico, para quebrar as proteínas que a gente come no nosso alimento. Então, a resposta certa é a letra E. Questão 6. A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, que algumas vezes se formam neste órgão, devem ser removidos cirurgicamente, dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. A remoção cirúrgica desse órgão retardará a síntese de glicogênio, produção de bile, secreção de suco gástrico, produção de enzimas digestivas e digestão das gorduras. A gente tem que lembrar o que é que ocorre na vesícula biliar. É o armazenamento da bile. Então, a gente pode tirar de opção a letra B, porque a produção da bile, ela ocorre no fígado. A vesícula, ela só armazena. E aí, síntese de glicogênio. Síntese é produção. Produção de glicogênio, isso não ocorre no nosso corpo. A gente consome glicogênio, inclusive esse glicogênio é quebrado, né, para que a gente possa absorver. Letra C. Secreção de suco gástrico. Secreção de suco gástrico é feita pelas glândulas no estômago, né? Então não é feita pela vesícula biliar. Produção de enzimas digestivas. A gente já falou que na bile não tem a produção de enzimas digestivas. Tem a produção de alguns ácidos que vão auxiliar na quebra de algumas moléculas específicas. Mas a produção de enzimas digestivas ocorre no pâncreas, ocorre no suco gástrico e ocorre na boca, na amilase salivar. E letra E, digestão das gorduras. Sim, foi o que eu falei várias vezes. A bile, ela serve para emulsificar gorduras. Ela vai agir como um detergente, vai quebrar as moléculas de gorduras e isso vai facilitar a digestão. Então, a letra alternativa correta é a letra E. Oi, gente. Agora que vocês resolveram algumas questões sobre o sistema digestório, agora vamos resolver algumas do sistema excretor. Começando por essa daqui que caiu no Enem de 2019. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão.
O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado promoverá diretamente ao que primeiramente a gente tem que lembrar é qual é a função do rim no sistema excretor. A função do rim é de filtrar o nosso sangue de forma que ele possa eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo, principalmente aquelas que são substâncias nitrogenadas, entre elas a ureia. Logo, de cara, a resposta a gente já pode perceber que é a remoção de ureia, já que é uma das funções do rim. Mas por que ver que as outras também estão erradas? Excreção de lipídios. Não, gente, a função do sistema excretor não é de excretar lipídios, e sim de substâncias nitrogenadas. C. Síntese de vasopressina. Para quem não sabe, a vasopressina é outro nome para que a gente chama o hormônio ADH, ou seja, o hormônio antidiurético. E como a gente sabe, o hormônio antidiurético ele é produzido pelo hipotálamo, não é pelos rins. E a função dele é de controlar a reabsorção de água no nosso organismo. D. Transformação de amônia. Não, não é essa a função do rim. Além disso, a amônia ela é um composto bem tóxico para a gente. Inclusive, é um dos porquês da gente não produzir amônia, sim, e acabar sendo a ureia. Geralmente, quem é que você vai ver, tipo, eliminando a amônia como excreta? Vai ser os invertebrados de vida aquática e, no caso de vertebrados, aqueles dos animais condrictes, ou seja, peixes cartilaginosos, no caso, como, por exemplo, o tubarão. Já que, como eles vivem em ambiente aquático, eles não têm muito problema com a falta de água no organismo deles, ou seja, com desidratação. E a amônia, além disso, ela é muito tóxica para o nosso organismo. Então, não é amônia. Fabricação de aldosterona. Como eu falei, a aldosterona é um hormônio que ajuda a controlar a quantidade de sódio no nosso organismo. E a fabricação da aldosterona é pelas glândulas suprarrenais e não pelo rim. Logo, a resposta certa é letra A, remoção de ureia, que sim, é uma função do rim. Questão 2, também caiu no Enem, nesse caso de 2015. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos indivíduos aumentou a filtração glomerular. Não, gente, ele não vai aumentar a filtração, até porque o problema que eles estão tendo aqui é com desidratação. Logo, eles têm que fazer o máximo para conseguir reabsorver a quantidade de água que tem no organismo deles, de forma que eles não percam tanto líquido. B. Produzir o maior volume de urina? Não, eles não vão produzir. Acaba que nesse caso aqui, quem vai entrar em ação vai ser o hormônio antidiurético, já que para não ter tanta eliminação de água, ele vai fazer com que o corpo reabsorva mais água por conta da desidratação. C. Produzir urina com menos ureia. Não, quantidade de ureia ali não vai mudar. O que vai mudar mesmo é a concentração de sais, já que a gente vai ter menos líquido e vai ser mais sais que vai estar saindo. Produzir urina com maior concentração de sais? Sim, esse vai ser o porquê, já que a gente vai estar eliminando menos água nesse caso aqui, ou seja, na urina, na ureia. Reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Não é esse o caso da questão. Às vezes, gente, vocês têm que olhar aquelas questões na qual elas não fazem o menor sentido, que algumas, geralmente, no Enem vai ser só, tipo, não vai ter nada a ver, e algumas, geralmente, vai ser distrair a gente por ser mais parecida com a resposta. Mas, nesse caso aqui, a mais certa é a letra D, produzir urina com maior concentração de sais. Questão 3. O filtrado glomerular, ou urina inicial, é formado por água, ureia, sais, glicoses, aminoácidos, entre outras substâncias. O filtrado glomerular é resultado do processo. Lembrando, quando eu estava explicando a formação da urina para vocês, o que eu falei? Que o processo ele é dividido em 3 partes. Ali, quando a gente está olhando para os néfrons, que é filtração, reabsorção e eliminação.
A parte do filtrado glomerular ocorre bem na parte de filtração dessas substâncias do nosso organismo. Logo aí a gente já poderia eliminar tanto a D e a E, que só por conta de recomeçar com a absorção a gente já sabe que está totalmente errada. Então só poderia estar certo A, B ou C. A. De filtração onde parte do plasma contido nos capilares do glomérulo sai para a cápsula renal? Sim, lembra para vocês quando eu estava falando ali do corpúsculo, que a junção do glomérulo mais a cápsula renal, o que acontece? A pressão do sangue força a filtração no glomérulo com passagem de substâncias para a cápsula renal. Então, sim, a A está certa. B, de filtração, onde algumas substâncias são absorvidas do túbulo renal. Não, ali na parte da filtração não é isso que está acontecendo. Além disso, no túbulo vai acontecer a difusão e transporte ativo executado pela célula dos túbulos, devolvendo substância do filtrado para os capilares sanguíneos. No caso, não vai ser o túbulo que vai absorver, e sim os capilares sanguíneos. C, de filtração, processo que ocorre no túbulo renal. Não, como a gente viu, ele vai ocorrer ali na parte do corpúsculo, mas de forma mais clara na parte ali do glomérulo. D, de reabsorção de algumas substâncias absorvidas pelos capilares. São absorvidas pelos capilares, mas esse processo não é de reabsorção ali. Como a gente está vendo, o filtrado glomerular ali bem no começo é um resultado da filtração. É de reabsorção de parte da água absorvida pelos túbulos renais. Lembrando mais uma vez, a gente está falando da parte de filtração, ainda não chegou na parte de reabsorção. Logo, a resposta certa é letra A. FUVEST, São Paulo. Os rins artificiais são aparelhos utilizados por pacientes com distúrbios renais. A função desses aparelhos é, a gente sabe, os rins artificiais ele pode ser usado em várias doenças. No caso, para vocês, eu citei uma doença que é a glomerulonefrite, que é uma doença do sistema imune. Entretanto, a gente tem outras doenças, né? Outras doenças, principalmente daquelas pessoas que acabam precisando de hemodiálise. E qual é o problema da pessoa? Por que ela precisa desses rins? Qual é o problema que acaba acontecendo? Como eu falei para vocês, se o rim não está funcionando diretamente, logo esse rim não vai conseguir filtrar o sangue, não vai conseguir filtrar o sangue direito, de forma que vai acabar aumentando a concentração de resíduos nitrogenados, ou seja, compostos tóxicos ao nosso organismo. E isso é muito prejudicial para a gente, já que se ele é tóxico, ele vai acabar que a gente não vai ter uma homeostase, ou seja, um equilíbrio dessas substâncias dentro do nosso corpo e vai fazer mal para a gente, podendo até morrer em alguns casos. Então, dessa forma, a gente já pode eliminar muitas dessas questões. Por exemplo, oxigenar o sangue desses pacientes, uma vez com a menor quantidade de gás oxigênio é liberado sua corrente sanguínea. Não é função dos rins oxigenar o sangue dos pacientes. Até porque essa parte mais de oxigenação vai estar mais ali na parte do sistema respiratório e cardiovascular, não está aqui na parte do sistema excretor, não é essa função. B, nutrir o sangue desses pacientes, uma vez que sua capacidade de absorver nutrientes orgânicos está diminuindo. O que está diminuindo aqui não é a capacidade dele de absorver os nutrientes, ele está conseguindo absorver normal. O problema dele é de excretar os nutrientes, no caso dos nutrientes nitrogenados para fora, que isso daí é um problema para a gente, já que pode se tornar tóxico para nós. C, retirar o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue desse paciente. Não é essa a função do rim. Até porque a eliminação do gás carbônico não vai ser feita pelo rim. Para quem já viu o sistema respiratório e cardiovascular, sabe que não é função do rim fazer isso, e sim de outro órgão. D, retirar o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumulam no sangue desse paciente. Não. Até porque boa parte de alguma dessas coisas vai ser absorvidas para a gente, e a função do rim não é de retirar o excesso dele, mas sim não é de retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue desses pacientes, que é o que fala a letra E. Logo, a resposta certa, letra E, retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue desses pacientes. 5. Uma questão aqui mais simples. Qual das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? A. Rim, ureter, útero e bexiga? Não, como vocês viram quando a gente estava explicando sobre o sistema ovariano, o útero faz parte do sistema ovariano, ou seja, ele não faz aqui parte do sistema excretor. B. Rim, ureter, bexiga e intestino delgado? Como vocês viram a Maria falando, o intestino delgado ele é um órgão exclusivo do sistema digestório, ou seja, não é do excretor. C. Rim, fígado, bexiga e uretra. O fígado também faz parte do sistema digestório. D.
Rim, ureter, bexiga e vagina. A vagina, como também foi falado, ela faz parte do sistema ovariano. Logo, sobe para a gente, letra E. Rim, ureter, bexiga e uretra. Geralmente, quando for falar dos principais órgãos, geralmente vocês vão ver isso daqui. Mas as vias uriníferas também tá certo. Mas geralmente, muitas questões acabam colocando só o rim, ureter, bexiga e uretra como os órgãos do sistema urinário. Logo, a resposta certa, letra E. Gente, como falei nos outros vídeos de exercício, falando aqui mais uma vez, aqui não dá pra gente trabalhar tudo, até por conta do nosso tempo corrido, mas principalmente para a questão de recuperação, vão ler mais um pouco no livro sobre esse assunto, vão resolver mais questões, que é a melhor forma de vocês fixar esse conteúdo. Não esqueça, qual é a função do sistema excretor? Filtração do sangue e eliminação de substâncias potencialmente tóxicas ao nosso organismo, além de manter a homeostase, já que a gente precisa manter os compostos do nosso metabolismo tudo em equilíbrio. Quais são os principais componentes? Rins, vias uriníferas, um par de ureteres, bexiga urinária e uretra. Qual é o tipo de resíduo que a gente elimina na urina, principalmente? A ureia. Qual é a função dos rins? É a filtração do sangue, a eliminação dessas substâncias. Quais as principais partes do rim? Córtex renal, ou porção renal, que vai ser onde vai localizar o quem? Os néfros, que são esses túbulos que vão ser responsáveis pela filtração do sangue. Outra parte, a porção central, onde vai estar a medula, e ela vai ser agrupamento de ductos que vai coletar quem? A urina formada nos néfros. Pelve renal é onde é lançada toda a urina produzida pelo rim. Outra coisa, os túbulos, as vias uriníferas, desculpa, na qual as principais estruturas são quem? Os néfrons, na qual na extremidade dele vai ter a cápsula renal e no interior desta vai estar o glomérulo renal. Lembrando, o conjunto de cápsula renal e glomérulo forma o corpúsculo renal. Cápsula renal vai se comunicar com um longo tubo, chamado de túbulo néfico. Lembrando, ele é dividido em 3 regiões: túbulo contorcido proximal, alça néfica e túbulo contorcido distal. Cada um deles vai ter uma função. E o distal ele vai desembocar no quem? No tubo coletor, já que ele vai conduzir a urina produzida nos néfrons. Os ureteres são os tubos que conduzem a urina da pelve renal à bexiga urinária. Bexiga, no caso, ela vai armazenar a urina, que vai fluir continuamente dos ureteres até sua eliminação do corpo. Lembra? E a uretra é um tubo que vai comunicar a bexiga urinária ao meio externo. Lembrando, no caso de quem tem um sistema testicular, a uretra é dividida em 3 partes, que é a uretra prostática, membranosa e esponjosa, e é comum tanto ao sistema testicular quanto ao sistema excretor. No caso do testicular, vai ser para a passagem de sêmen. Já no caso de quem tem o sistema ovariano, ela vai ser exclusiva do sistema excretor. Lembrando, como é que ocorre mais ou menos a funcionalidade da formação da urina e dos rins. O rim ele vai filtrar o sangue, removendo essas substâncias. No caso, como que esse sangue vai chegar ao rim? Vai ser pela artéria renal, essa vai se ramificar, originando pequenas artérias, chamadas de quê? Arteríolas aferentes. Cada uma dessas arteríolas vai penetrar na cápsula renal de um néfro, formando o glomérulo renal. Estando no corpúsculo, o que, que acontece? A pressão do sangue vai forçar essa filtração no glomérulo, com passagem de substâncias para a cápsula renal. No tubo proximal, o que, que acontece? Difusão e transporte ativo executado pelas células dos túbulos, devolvendo substâncias do filtrado para quem? Para os capilares sanguíneos. Já na alça néfica, vai ocorrer a osmose e reabsorção de água do filtrado para os capilares sanguíneos, ou seja, na alça néfrica que vai ocorrer essa reabsorção. Túbulo contorcido distal, vai ter o transporte ativo executado pela célula dos túbulos, removendo excreta dos capilares sanguíneos, lançando na urina, ou seja, onde é que ocorre a remoção das excretas dos capilares? No túbulo contorcido distal. E onde que ocorre a reabsorção de água? Vai ser na alça néfica. E no ducto coletor, ele vai ser responsável por receber a urina e a conduzir a ureter. Eliminação, lembrando que ela é dividida em 2 partes. Primeira, a urina é trazida pelos ureteres acumulando-se na bexiga. Depois que enche, ocorre o quê? A micção, que é o segundo passo, o esvaziamento completo da bexiga com a eliminação da urina pela uretra. Também não esqueça, temos 2 hormônios principais aqui na controlação de sais e água no nosso organismo. No caso, vai ser o hormônio antidiurético, produzido por quem? Hipotálamo.
ele vai ser responsável pela reabsorção de água nos rins. Lembrando, quais são situações que podem inibir esse hormônio? Caso de quando a gente ingere muito álcool ou cafeína, de forma que acaba inibindo o ADH e por consequência disso, a gente elimina muita água do nosso organismo, causando, por consequência, a desidratação. Hormônio aldosterona, principalmente entra muito em ação quando a nossa pressão diminui. Qual é a sua função? Controlar a quantidade de sódio no sangue. E ela é estimulada por quem? Pelas glândulas suprarrenais. E é isso, gente. Eu espero que tenha tirado mais algumas dúvidas de vocês. Se ainda continuar, vocês mandem mensagem, qualquer coisa, estamos aqui. Lembre de beber água. E lembrando, beber água também na quantidade certa, porque, como eu falei, beber água demais também pode fazer mal pra gente. E é isso, chuchus. Boa sorte.